Na análise de casos de perseguição por especialistas em saúde forense, 4 aspectos fundamentais são considerados: a relação entre o perseguidor e a vítima, as motivações por trás do comportamento do stalker, os fatores psicológicos e sociais que influenciam o indivíduo e, por último, as possíveis vulnerabilidades apresentadas pela vítima. Para melhor compreensão, stalking é definido como o ato obsessivo de monitorar ou seguir alguém, seja no ambiente físico ou virtual. Albino Santos de Lima, com 42 anos, é o foco desta narrativa, sendo responsável por espalhar medo nas ruas de Maceió. Compreender suas ações requer uma investigação detalhada, trazendo à tona os principais elementos de sua história. A tecnologia moderna mudou a forma como investigações criminais são conduzidas. O que antes exigia meses de trabalho, agora pode ser desvendado com análises rápidas de dados digitais. No caso de Albino Santos de Lima, o principal componente de sua estratégia era a internet, especialmente as redes sociais. Ele utilizava o Instagram para identificar, observar e estudar suas vítimas, mapeando suas rotinas e vulnerabilidades com precisão perturbadora. O histórico digital de Albino revelou não apenas um padrão de comportamento, mas também o roteiro que ele seguia em sua trajetória como assassino em série. Cada uma de suas vítimas era cuidadosamente selecionada, e o terror começou a se desenrolar com a execução de Meli Leite da Silva. Em 29 de outubro de 2023, Meli Leite da Silva, de 21 anos, foi perseguida e morta por Albino na rua José Cavalcante, no bairro Vergel do Lago. Ele a seguiu discretamente antes de disparar, encerrando sua vida em um ataque planejado. A ausência de testemunhas diretas dificultou a solução do caso na época, mas a análise posterior da arma ligaria este crime ao predador que aterrorizava Maceió. Em 12 de dezembro de 2023, Lumelo, de 18 anos, foi morta enquanto caminhava pela Rua do Meio, também no Vergel do Lago. Testemunhas relataram que Albino, usando um capuz, disparou sem hesitação, tirando a vida da jovem e fugindo logo em seguida. Lu era ativa em redes sociais e acredita-se que Albino tenha usado essas plataformas para monitorar seus passos. A brutalidade de Albino aumentou com o assassinato de Beatriz Henrique da Silva, de 25 anos, em 15 de dezembro de 2023. Albino invadiu a residência da jovem na Ponta Grossa e a alvejou enquanto ela dormia ao lado de seu filho de 3 anos. Beatriz foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Este crime mostrou a crescente ousadia e frieza de Albino, que passou a atacar diretamente nas casas das vítimas. 3 dias após o assassinato de Beatriz, Albino atacou o jovem casal Débora Vitória Silva dos Santos, de 21 anos, e John Leno Santos Ferreira, de 20 anos, em 18 de dezembro de 2023. Caminhando pela rua Dr. Virgílio Guedes, no Vergel do Lago, ambos foram mortos em um ataque coordenado. Albino fugiu, deixando o rastro de violência que começava a se conectar em um padrão claro. Em 8 de janeiro de 2024, Joseildo Siqueira Silva Filho, de 24 anos, foi morto na Praça Santa Teresa, na Ponta Grossa. Assim como em outros casos, Albino agiu de forma meticulosa, aproveitando o momento em que Joseildo estava vulnerável, sozinho e em um local escuro. Em 8 de junho de 2024, Tamara Vanessa da Silva Santos, de 21 anos, foi atacada enquanto estava acompanhada de 2 amigos. Embora o casal que a acompanhava tenha sobrevivido ao ataque, Tamara não resistiu. Albino não hesitava, mesmo diante de múltiplas testemunhas, reforçando sua confiança em escapar ileso. A vítima mais jovem antes de Ana Beatriz foi Emerson Wagner da Silva, de 17 anos. O jovem empreendedor, barbeiro e estudante foi morto em 8 de junho de 2024. Ele era descrito como promissor e dedicado, mas sua vida foi tragicamente interrompida quando Albino o emboscou em uma rua da Vila Santa Maria, em Ponta Grossa. A última vítima de Albino foi Ana Beatriz Santos Tavares, de apenas 13 anos. Diferentemente do que se observa em muitos casos de perseguição, Ana não apresentava fragilidades sociais evidentes. Popular,
Rodeada por amigos e com forte apoio familiar, ela parecia estar fora do perfil tradicional de vulnerabilidade. No entanto, a exposição online de sua rotina pode ter sido o ponto fraco que Albino explorou para cometer seu crime. Na noite de 26 de agosto de 2024, Ana Beatriz deixou sua casa no bairro da Levada, em Maceió, acompanhada de sua irmã mais nova e duas amigas. Elas haviam comemorado o aniversário de sua mãe, Elizabeth Santos, e decidiram sair para uma caminhada. Durante o trajeto, Albino as seguiu, aproximando-se em um momento oportuno. Portando uma pistola, ele disparou um único tiro contra Ana, atingindo-a fatalmente na cabeça. O assassinato foi registrado por câmeras de segurança, e as imagens foram fundamentais para identificar o suspeito. Vestido de preto, ele foi reconhecido por um cidadão que imediatamente procurou a delegacia. Com a identidade de Albino confirmada, a polícia organizou uma operação para capturá-lo. Em 17 de setembro de 2024, os agentes foram até sua residência no bairro do Vergel. Durante a abordagem, Albino foi encontrado e detido sem oferecer resistência. Na casa, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, munições e roupas semelhantes às registradas nas imagens do crime. A pistola de Albino foi submetida a um exame balístico e os resultados foram inequívocos. A mesma arma foi usada no homicídio de Ana Beatriz. A análise balística revelou algo ainda mais perturbador. Utilizando o Banco Nacional de Perfis Balísticos, os investigadores descobriram que a arma de Albino estava ligada a pelo menos outros 9 homicídios, todos ocorridos na mesma região de Maceió. Essa sombra aqui também, essas curvinhas aqui, tem que bater tudo, encaixar. E isso se repetiu nos 10 casos. O projétil encontrado no corpo das vítimas se encaixou com o projétil disparado pelos peritos. A perícia no celular do suspeito trouxe à tona mais elementos. Apesar de ele ter tentado apagar dados ao formatar o aparelho, os especialistas conseguiram recuperar arquivos críticos. Entre os dados recuperados do aparelho, foram encontradas 3 pastas intituladas Mortes Especiais, Odiadas no Instagram e Prints. A primeira continha registros sobre os assassinatos cometidos, incluindo selfies de Albino em cemitérios em frente aos túmulos das vítimas. Esses arquivos funcionavam como uma maneira de substituir os troféus tradicionais coletados por assassinos em série, já que o tempo de interação com suas vítimas era curto demais para levar objetos pessoais. Guardar registros dos crimes é uma forma de reviver o momento e alimentar o ego do criminoso. É um comportamento comum entre assassinos em série. Todos os assassinatos ocorreram à noite, em um raio de 850 metros da casa de Albino. Ele nunca foi visto entrando ou saindo de veículos, o que indicava que ele conhecia bem a região e preferia agir a pé. A polícia acredita que ele escolhia alvos de maneira aleatória dentro do perfil que analisava, utilizando as redes sociais para entender suas rotinas e pontos vulneráveis. Durante o interrogatório, Albino confessou 8 dos 10 homicídios atribuídos a ele. Ele alegou que suas vítimas estavam de alguma forma ligadas a facções criminosas. O senhor teve envolvimento no homicídio dessa pessoa? Sim, eu tive. Qual o motivo o senhor matou essa pessoa? Ela também de facção. Todos são traficantes, todos são de facções. Eu comecei a ter conhecimento dele através do Instagram. Eu comecei a fazer investigação por conta própria. O senhor já tinha alguns alvos planejados para matar? Futuramente eu iria começar a fazer outros planejamentos e outras execuções. Mas a polícia descartou essa teoria após investigações. Em suas declarações, Albino não demonstrou arrependimento, descrevendo seus crimes com frieza e objetividade. Com Albino Santos de Lima sob custódia, as famílias das vítimas buscam respostas que talvez nunca cheguem. Ele aguarda julgamento, podendo enfrentar até 40 anos de prisão. Apesar disso, as investigações continuam, com a suspeita de que outros casos antigos possam estar ligados a ele. À medida que as investigações continuam,
A polícia espera trazer respostas para todos os que sofreram nas mãos desse predador. O impacto de seus crimes permanece, mas a busca por justiça é o primeiro passo para encerrar esse capítulo sombrio na história de Maceió.